Lopes, porque é que é candidato à liderança do PSD? Sou candidato porque, como disse ontem, entendi ter a motivação e a obrigação suficientes para tomar essa decisão. Portugal está pior do que estava em 2005, quando deixei o governo por força da dissolução do Parlamento. E é um facto que está pior. O atual Primeiro-Ministro alega várias razões, desculpa-se com o passado, mas as portuguesas e os portugueses que estão em casa sabem que o poder de compra baixou, sabem que há mais desemprego, sabem que o crédito está mais difícil, que o dinheiro chega menos ao fim do mês do que chegava antes. As pessoas sabem que a sua vida está pior. Há uma coisa que está muito melhor, é a propaganda. A propaganda melhorou muitíssimo. Falava-se naquela altura em central de comunicação. Meu Deus, o que se chamará hoje? E, portanto, quando tomamos uma decisão destas, tomamos-la pelo nosso país, não pode ser por outra razão, por acreditarmos que podemos contribuir, que podemos ser responsáveis por levar o país para o outro caminho e porque verificamos determinados pressupostos, eu verifiquei, que considerava essenciais para poder candidatar-me. E esses pressupostos são? Esses pressupostos, até a propósito de notícias saídas hoje, foram... Eu estive em silêncio vários dias. Quando os seus colegas me interrogavam, eu dizia sempre: não digo nada sobre nada. Porquê? Até ouvir o Dr. Luís Filipe Menezes diretamente na reunião da Comissão Plurinacional, no órgão próprio do partido, e à saída dessa reunião foi a primeira vez que eu disse, enfim, julgo com alguma simpatia, mas também com algum simbolismo, até breve, porque fiquei com a certeza de qual a sua posição. Já me tinha comunicado por telefone, enfim, noutras alturas tinha entendido a sua disposição, mas foi naquela reunião que ficou formalizado e em que ele nos desobrigou, àqueles que com ele trabalhámos, de um caminho conjunto com ele a partir dali. Portanto, eu que tenho, sei pouco essa imagem, mas eu sou muito formalista, e nomeadamente nestas matérias. Gosto de ser muito rigoroso nestas questões institucionais. Por isso mesmo também disse até breve à saída, à espera da reunião do Conselho Nacional no dia seguinte. Porque nesse dia ainda não tinha uma decisão tomada. Não tinha nenhuma decisão tomada. Não falei com ninguém. Sem saber desta exposição do Dr. Alberto João Jardim, posso dizer-lhe hoje, tentei falar na véspera dele vir para Lisboa, à hora do almoço ele estava fora. E porquê? Porque é normalmente assim. Muitas vezes, em alturas difíceis do partido, converso com o Dr. Alberto João Jardim, ele comigo, sobre estas matérias, sem se implicar candidaturas de um ou de outro. Conversamos e eu gosto de ouvir a opinião dele. No dia seguinte começaram a surgir notícias, foi o Presidente da Distrital de Lisboa, do Porto, falaram o nome do Dr. Alberto João Jardim, e eu, ainda mais empenhado, fiquei em ouvir o Conselho Nacional. Cheguei ao Conselho Nacional e ouvi o que todos ouviram, o Dr. Alberto João Jardim dizer duas coisas. Primeiro, que se eu fosse candidato me apoiaria. Eu até disse, tal como já apoiei quando Durão Barroso saiu, fui dos primeiros a apoiar a minha candidatura, na altura, a minha indigitação, e hoje faço o mesmo. Se Santana Lopes for candidato, disse Alberto João Jardim ao Conselho Nacional, ele tem o meu apoio. Disse logo no início do discurso. Já me tinha dito a mim, antes de começar o Conselho Nacional, ali já na sala. Que tiveram à parte. E disse mesmo que se eu fosse candidato, que ele já falaria uns breves minutos para declarar o apoio, nada mais. Eu disse ao Dr. Alberto João Jardim, eu não tomei nenhuma decisão. Vimos aqui livremente, o Alberto João, não nos tratamos com certeza com mais informalidade. Vamos nos ouvir, vamos falar, vamos ver como é que tudo isto corre. Não se considero vinculado a nada, não tomei nenhuma decisão. E, portanto, o Dr. Alberto João Jardim falou e começou logo por dizer isso, que se eu fosse candidato me apoiava. E pôs outra condição. Disse, eu sou candidato, se os candidatos já se apresentaram, retirarem as suas candidaturas. Foi público também, disse-o publicamente. Não era para mim, eu não era candidato. Durante o Conselho Nacional verificou-se, confirmou-se que os representantes das outras candidaturas ou nada disseram, ou disseram depois, não faz sentido retirar candidaturas. E depois de ambos termos falado, o Dr. Alberto João Jardim veio conversar comigo, conversámos numa sala à parte, e disse-me claramente, as outras candidaturas não se retiram, e confirmou o que tinha dito ao microfone. Não vou agora falar dessa conversa a dois, só falo do que ele disse em público. Agora,
Eu não tomaria nenhuma decisão de me candidatar sem conferir o que pensava o Presidente do Partido, primeiro. Segundo, depois de ouvir essas hipóteses do Dr. Alberto João Jardim, o que pensava uma figura como o Dr. Alberto João Jardim e como calcula. Nem todo este processo o Dr. Luís Filipe Menezes tem dito repetidamente que fui com ele de uma lealdade irrepreensível. Já o disse N vezes e procurei ser assim, como fui com Durão Barroso, fui com Luís Filipe Menezes e, portanto, se ele me dissesse, como calcula, que se opunha à minha candidatura ou algo do género, calcula que eu não consideraria verificados os pressupostos. A única coisa que eu disse antes disto tudo foi: se Luís Filipe Menezes for candidato, eu estou do lado dele. Porque é uma questão de dignidade, é uma questão de coerência, é uma questão de respeito. Diga, desculpe. Porquê é que acha que ele não disse o mesmo sobre si? Não sei, ele é presidente do partido, ainda está-se a funções, um presidente do partido que sai procura não se envolver publicamente nas querelas. Eu acho que deve ser essa a sua atitude e, portanto, agora, sei qualquer uma destas pessoas e mais, deixa-me só completar. No dia seguinte, portanto, presidente do partido, ouviu o Conselho Nacional e depois do Conselho Nacional, no dia seguinte, fiz, apesar de muito trabalho no Parlamento, conversei com o número de pessoas que considerava adequado, conversei com todos os presidentes distritais e conferi as suficientes declarações de apoio expresso que considerava suficientes para arrancar com a candidatura. Também, como fui Presidente da Câmara da Figueira, Presidente da Câmara de Lisboa, sou um autarca ou ex-autarca, com orgulho digo sempre, os cargos mais bonitos que se pode ter na vida política, e fiz questão também, falei com o Presidente da Jota, o Secretário-Geral dos TSDs e o Presidente dos autarcas sociais-democratas, que também manifestou o seu apoio, foi apoiante de Marcos Mendes e manifestou o seu apoio à minha candidatura. Portanto, só quando verifiquei os pressupostos mínimos de candidatura é que decidi avançar. Alguma imprensa diz hoje Santana Lopes perde apoios ou avança sem apoios. Santana candidato no PSD contra a vontade de Menezes. Santana Lopes perde apoios, mas insiste na corrida ao PSD. Já não falo deste voltou aqui com fundo escuro, que é normal, é uma questão gráfica, mas estes títulos, Santana Lopes perde apoios, mas quais? Eu só me candidatei ontem à tarde, não falei a ninguém a pedir apoio, perdi apoios desde quando? A questão é, os outros candidatos têm apoios que já foram tornados públicos. Muito bem, mas quais? Desculpe lá, como a Manuela Ferreira Leite, que julgo que a doutora Manuela Ferreira Leite vai apresentar a sua candidatura dentro de mas está assumida a candidatura, que Distrital declarou apoio. A Distrital de Beja, mas não ouvi, não tem que declarar, é normal. Mas alguém pôs Manuel Ferreira Leite avança sem apoios? Quais apoios de estruturas do partido? Pedro Passos Coelho, ouvimos ali Miguel Relvas, que foi secretário-geral de Passos Coelho, quando Passos Coelho foi presidente da JSD, presidente da Distrital de Santarém e deu-lhe o seu apoio. Mas uma Distrital, eu diria, ouça, eu verifiquei reunidos os pressupostos de apoio de várias distritais, e que distritais, algumas delas em dimensão, que se pronunciarão quando considerarem conveniente. Não tenho pressa nenhuma. Agora, uma coisa eu quero garantir. Eu hoje acordei de manhã, li a imprensa, depois, antes de ir para o Parlamento, para a ação de 25 de Abril, e pensei que estava a sonhar. Porque nós estamos no dia 25 de Abril, é o dia da verdade, é o dia da liberdade. Uma imprensa num Estado Democrático de Direito não pode ser enganada desta maneira. Está a ser enganada por quem, Dr. Pedro Santana Lopes? Há aí pessoas próximas de Menezes, em alguns nesses artigos, que dão a entender que expressam ideias que serão de Luís Filipe Menezes. Uma delas é de que o senhor terá tido uma postura e tomado uma decisão que significa uma espécie de traição. Falou-nos já da expressão, deixa-me só terminar, do até breve, que disse no fim da Comissão Política. Sim. Numa dessas declarações é referida uma frase que preferiu no último debate, num dos debates com o Primeiro-Ministro, em que disse: eu estou de regresso e o senhor está de partida.